Oi, gente, tudo bom? Bom, já que agora o problema da Amazônia tá chegando em outros estados e a galera tá ficando preocupada, né? Como a gente já tinha alertado antes, não só eu, Luísa Mel, o Instagram da 342 Amazônia, como a gente já havia alertado que o problema da natureza, mesmo que seja lá na puta que pariu, ele vai chegar nos outros estados, mesmo que esteja longe de vocês, e agora vocês estão preocupados porque o dia virou noite em São Paulo. Vamos ver se vocês escutam a gente. Vamos falar sobre isso? Primeiro que tudo, pensa aí, antes do seu tataravô, do seu bisa, bibiza, bisa, tarata, taravô. Sabe quem estava aqui no Brasil? Os indígenas. Então não existe isso de fazendeiro, fulano, beltrano, achar que alguém pode ser dono da terra que o índio está ali morando. A terra do índio, no caso a terra do nosso Brasil inteiro, é do índio. Porque quando chegaram aqui, quem estava aqui? Os indígenas. E aí eles foram escravizados, roubados, invadidos, assassinados, e aí sim as terras passaram a não ser mais dos indígenas, entendeu? Porque antes de Pedro Álvares Cabral chegar aqui no nosso país e tudo mais, e trazer, etc, as terras, quem estavam aqui tomando conta delas, no caso, se você for aplicar a lei do uso capião, dá um Google no que significa essa lei, de quem vai ser a terra? Dos índios. Então não existe isso de brigar, porque de quem é a terra de quem? A terra é deles, amor. Se o indígena chegar na minha casa agora e pedir para dormir no meu quarto, eu vou me sentir na obrigação de abrir e falar assim, querido, entre. Porque antes de tudo, de chegarem e invadirem o território dos indígenas, eles estavam lá. Então, essa discussão é uma discussão que não existe motivo de ter discussão, porque eles estavam lá antes de todos nós. Se você não é descendente de um indígena, assim como eu não sou, provavelmente, você não pode dizer que a terra é sua. Por quê? Porque eles estavam aqui antes de todo mundo chegar. Isso aí a gente aprende acho que como chama? O ensino fundamental? No ensino fundamental a gente aprende. Quem estudou história no ensino fundamental aprende que antes de todo mundo chegar aqui, quem estavam aqui? Indígenas. Logo, as terras são de quem? Dos indígenas. Inclusive, acho que se o poder de cuidar do nosso país estivesse na mão dos indígenas, não tava dando essa merda. Vocês entenderam agora? Por que não deve matar os indígenas? Por que tem que deixar eles ali quietinho no lugar deles, fazendo o que eles têm que fazer? Por mim, deixava a Amazônia inteira a cuidar dos indígenas, que aí não estavam matando, acabando com a nossa floresta, com os nossos animais, e acabando com com o nosso único patrimônio, que é o pulmão do mundo, que o mundo inteiro conhece o nosso país por causa da Amazônia, da quantidade de verde que a gente tem, aí falar que não é importante. Pronto, acabei meu trabalho, tô com tempo para falar. Voltando a falar sobre o assunto do meio ambiente, já até conversei com alguns amigos meus aí de fora para tentar repercutir mais a história fora do Brasil. Gente, é o seguinte, não tô aqui para falar de política, eu não sou de esquerda, não sou de direita, não sou apoiadora de PT, de Bolsonaro, de ninguém, tá? Inclusive, já que vocês gostam de dar audiência para coisa baixa, eu sou de quatro, de lado, de frente, de costas, de bota na frente, isso daí eu sou. Agora, esses negócios de apoio fulano, apoio ciclano, eu não sou isso aí não, tá? O que eu venho falar aqui sempre, e não é de hoje, e todo mundo fica me zoando, e é por isso que, por exemplo, eu coloquei um buffet vegano no meu aniversário, para que todo mundo experimentasse como é possível também ter uma alimentação vegana de vez em quando, não 100% carnívora, não 100% origem animal e comer gostoso, e aí todo mundo ficou me zoando, é exatamente por isso. Entendeu? Então, o tempo que a gente passa na internet cuidando da vida dos outros, falando mal dos outros, fofocando quem pegou quem traiu não sei quem fez com não sei quem, faz o seguinte, busca um pouco sobre isso, entendeu? Porque depois, quando se acaba a nossa floresta, o nosso oxigênio, a nossa água, não vai ter feminismo
sexismo, machismo, nuquecismo, nusequelismo, preconceitismo que resolva o oxigênio de ninguém, tá? Não existe economia, dólar mais alto, mais baixo, mais para cima, mais para o lado, mais para frente, que resolva o fato de não ter oxigênio, de não ter água, de não ter... E não me interessa quem tacou fogo, se foi a seca, se foi fulano, se foi o Beltrano. O que importa é a pessoa resolver a questão. A partir do momento que a gente tem um monte de representantes que não dão a devida importância e as devidas falas para o público, para que o público entenda a importância da gente cuidar deste fator, que no caso é a natureza, a gente não vai tratar com a devida importância. Vocês entendem por que eu encho tanto o saco aqui falando disso? De vegano, de etc, etc. Já falei 1000 vezes que eu não consigo ser 100%. Já falei 1000 vezes que ok, só que se cada ser humano do nosso país, do mundo inteiro, conseguir diminuir pelo menos metade do consumo deles de alimentos de origem animal, já melhora muito todo o nosso impacto ambiental. Vocês podem procurar no Google que um dos maiores causadores do impacto ambiental não é o carro, não é a fumaça da sua van, do seu ônibus, é a agropecuária. Por quê? Porque precisa de pasto para criar aquelas quantidades de animais. Aí você vai falar assim para mim, mas Deus criou a zebra que é pro leão comer a zebra. Deus criou o animal X, que é pro tigre vir comer. Ok. Mas o leão, ele não criou uma fábrica de zebras que desmata quilômetros e hectares de floresta e de planta para vender e ganhar dinheiro em cima desses alimentos. Entendeu? O leão, ele não construiu essas fábricas de animais que reproduzem sem parar, e para isso eles precisam desmatar hectares e hectares de floresta da Amazônica e de onde quer que seja, para ter pasto e para criar essa agricultura, essa agropecuária e fazer todos esses alimentos de origem animal em abundância que a gente utiliza e consome na nossa vida. Então a questão não é essa. Ok, sim, Deus criou todos os animaizinhos, é um ecossistema, o peixinho pequeno, o peixinho maior come o peixinho pequeno, aí o maior come esse, aí o outro maior come esse. Sim, é o ecossistema, beleza. Mas esses animais, eles não criam fábricas de fabricação, de reprodução desses animais para que tenha em abundância. Vocês podem estudar, ir no nutricionista ou estudar no próprio Google, que a gente não precisa dessa quantidade em abundância de alimentos de origem animal. Então a gente consegue ter uma alimentação balanceada sem ingerir o tanto de alimentos de origem animal que a gente ingere hoje em dia. Se vocês conseguirem diminuir pelo menos metade, cada ser humaninho dessa terra conseguir diminuir pelo menos metade, a gente consegue resolver um pouco, minimizar um pouco desse problema. Esse é um dos fatores. Outro fator importante, não interessa que a Amazônia é não sei aonde e você mora no sul do Brasil e a Amazônia fica lá no norte, etc, etc. Isso vai ser um problema de todos a partir do momento que o pulmão do nosso país não funciona. A partir do momento que a nossa natureza é abalada, todo mundo vai sofrer. A gente teve um pequeno exemplo aqui em São Paulo, por mais que eles tentem dizer não, isso não teve nada a ver com as queimas, etc, etc. Você já viu às 3 da tarde vir à noite em São Paulo? Eu nunca vi. Alguém aqui que mora em São Paulo já viu isso acontecer? Acho que foi a primeira vez, né? Pois bem, sim, gente, tem a ver. O que acontece é que as pessoas que lucram, que ganham dinheiro com todo esse desmatamento, com a questão da agropecuária, eles não podem deixar que isso fique tão claro para a nossa massa, porque aí eles perdem o lucro deles, aí eles perdem toda a economia da cidade que gira em torno
dessa questão da agropecuária, da criação de animais, do desmatamento, dos hectares, etc, etc. Então, você que tem Netflix em casa, ou então o próprio YouTube, fornece vários documentários sobre isso, sobre o impacto ambiental, que não são chatos, são bem dinâmicos, que não mostram animais morrendo. A questão principal não é o fato do animal estar ali morrendo, então não mostra sangue e animal sofrendo, não mostra isso, só mostra o quanto isso impacta no nosso meio ambiente e as coisas que a gente pode fazer para melhorar. Agora vamos lá às questões políticas. Não interessa se você ama o PT, se você ama o Bolsonaro, se você ama o fulano de tal. A natureza nada tem a ver com isso. Entendeu? E aí você prejudicando a natureza é uma maneira muito burra de você brigar. Porque aí não vai morrer só a galera que você não gosta. No futuro morre também a sua galera. Porque a sua galera também depende do oxigênio que essa natureza produz. Tá entendido? Então, ao invés de estar discutindo quem tacou fogo, foi fulano, foi Beltrano, foi a seca, foi não sei quem, vamos resolver o problema? Vamos lá? Tentar minimizar? Vamos dar os devidos, a devida atenção ao que a natureza precisa? Para quem não sabe, se vocês derem um Google, vocês vão ver aí que a gente tem, desde o início do ano, uma contagem regressiva de 12 anos para o colapso total ambiental do nosso planeta Terra. Então, realmente, a situação está muito crítica. Tá crítica da gente realmente chegar um momento que não vai ter oxigênio para todo mundo. Existem vários filmes que já falam sobre isso no Netflix, baseados em histórias muito reais aí. Você pode ver um filme muito interessante, por exemplo, deixa eu pegar o nome, um segundo. Tem 2 filmes bem interessantes, acabei de ver, que falam um pouquinho sobre isso. Interestelar, que é bem divertido, vocês vão aprender bastante sem sentir, e um outro no Netflix que chama I.O. Nesses 2 filmes mostram o colapso que o mundo vira por conta de, depois de tanto abuso ambiental, nada cresce mais, por isso a briga da gente contra o veneno, contra usar tantos agrotóxicos, porque daqui a pouco a terra morre, não nasce mais, o arroz não vai mais nascer, porque a terra não vai mais ter saúde para isso. Então, nesses 2 filmes, eles mostram um pouco do que se torna a terra depois que você não presta atenção em como usar de maneira consciente. Agora, beleza, vocês vão me responder assim: não, mas o ministro do Meio Ambiente falou sobre o desenvolvimento sustentável, que que estamos trabalhando no desenvolvimento sustentável. Não. Vamos lá. Desenvolvimento sustentável significa o quê? Vamos explicar de uma maneira muito fácil para a galera entender. Coloquei aqui no Google para vocês entenderem de maneira mais fácil. Desenvolvimento sustentável significa obter crescimento econômico necessário, garantindo a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social para o presente e para gerações futuras. Então, o desenvolvimento sustentável funciona aqui, o sustentável, quando tá todo mundo de acordo, o ecológico, o social, o econômico, o viável, o suportável, o equitativo, e aí juntando tudo isso, você chega no sustentável. Todo mundo entendido o que é desenvolvimento sustentável? Beleza. Acontece o seguinte, a gente chegou numa superpopulação, beleza? Superpopulação, tem muita gente. Explica pra mim como você vai levar desenvolvimento para um lugar como uma floresta, por exemplo, sem que você tenha saneamento básico, tá? Porque se você tem população e você precisa desenvolver aquela população, você precisa de saneamento básico. O que você precisa para ter de saneamento básico? De uma obra para que exista um saneamento básico, certo? Beleza. O que você precisa para você garantir uma mínima estrutura para aquela população que está ali em torno dos lugares onde a gente tem floresta, água, natureza, cachoeiras, etc, etc. Você precisa de saúde, educação, saneamento básico. Para tudo isso, você precisa de obras de saneamento básico, estrutura para você ter, para você conseguir oferecer saúde para aquela população, educação e etc.
Só que para você garantir isso, você precisa dessas obras. E essas obras vão necessitar, obrigatoriamente, que você desmate um pouco dessa parte, que não tem como você fazer uma obra de saneamento básico sem você derrubar uma árvore. Se algum arquiteto, engenheiro. Se algum engenheiro, se eu estiver errado, algum engenheiro me corrija, se é possível fazer alguma obra de saneamento básico e, enfim, de você criar uma estrutura de cidade em um lugar sem desmatar a floresta ou um pouco ou parte do meio ambiente, da parte verde florestal que a gente tem naquele lugar. Se eu estiver errada, alguém me corrija, por favor, eu vou amar saber, que eu não sou a dona da verdade. Então, gente, o que acontece é o seguinte, não tem como você agradar 100% dos desejos, entendeu? Não tem como, é impossível. Se você chega num limite de superpopulação, não tem como você conseguir ser positivo e favorável a todos os desejos. Então não tem como você atingir o nível de desenvolvimento sustentável sem você agredir pelo menos o mínimo que seja necessário para você ter essa mini estrutura ali de cidade nesse local. Acontece que a gente atingiu o nível máximo de desmatamento das nossas terras, da nossa natureza. Atingiu o nível máximo, acabou. Se passar desse nível, que no caso está acontecendo agora com essa queimada, se passar desse nível, a gente não tem mais como refazer o oxigênio que nós estamos usando. A gente não tem mais como repor a poluição que a gente está criando com a nossa estrutura de cidade. Vocês conseguem entender isso? Então o que você faz? Você investe em controle de natalidade, para que a gente consiga... Você investe em controle de natalidade, em conscientização de meio ambiente, para que as pessoas consigam... para que as pessoas consigam aderir a um estilo de vida que vá de acordo com as necessidades que a gente precisa nesse momento, para pelo menos tentar anular toda a poluição e todo os gastos e destruição e negatividade, etc, que a gente está trazendo para o nosso meio ambiente. Então não adianta se o dólar vai abaixar, não adianta se a economia vai bem, não adianta se vai ter mais emprego, mais isso, mais aquilo, se ninguém tiver oxigênio. Porque sem oxigênio, o dólar ele vai ficar ali sozinho voando, ó, que vai todo mundo morrer sem oxigênio, entendeu? Então não adianta ter economia, não adianta ter o giro da cidade em torno da agropecuária, de não sei o que lá, e super bem, porque aí quando o oxigênio acabar, todo mundo morre. Acabou. O rico, o pobre, o preconceituoso, o não preconceituoso, o fulano, o beltrano, eu, você, o animal, todo mundo. Acabou. Acabou tudo. Só sobra o concreto, a parede, a casa, o dinheiro de papel. Nem internet vai ter, porque pra internet funcionar precisa de gente não vai ter mais. Todo mundo morreu. Tá entendido agora a importância? Voltando às questões dos índios. Queridos fazendeiros, agrônomos, não sei crônomos. Antes de existir a palavra fazendeiros, antes de existir a fazenda, antes de existir a agronomia, os índios já estavam ali. Então, não faz sentido brigar, fazer uma guerra com os povos indígenas se eles só têm sido assassinados, explorados e roubados, retirados das terras deles, para que vocês consigam produzir. Então, galera, a gente tem que aceitar que chegamos ao nível máximo da nossa exploração, beleza? Então o que a gente tem que fazer agora? Reutilizar coisas, aprender a reciclar as coisas, aprender novas formas do que já foi feito, o que já desmatou. Beleza, desmatamos não sei quantos para fazer não sei quantos móveis, porque a fábrica... Então agora, vamos pensar em novas maneiras de fazer novas coisas incríveis com o que já foi usado e você reutilizar, refazer.
E aí, gente, eu vou explicar pra vocês o que acontece com as pessoas que tentam, de alguma maneira, fazer a galera que tá ali. Então, o que acontece? Essa galera tem muito dinheiro, tá? A galera da agropecuária, a galera da agronomia, etc, etc, eles têm muito dinheiro. Então, eles têm dinheiro suficiente para fazer uma redoma de informações, assim, uma redoma de limite, limitar, né? Para que as pessoas dali, daquela área, daquela região, acreditem que aquilo não impacta de maneira nenhuma na vida das pessoas, de maneira negativa. Então, o que acontece? Quando você é muito rico, você tem dinheiro para criar matéria X, você tem dinheiro para comprar um canal de televisão onde só vai falar coisas que você tá afim que fale, onde vai fazer você acreditar que realmente aquilo faz muito bem para aquele negócio, que realmente aquilo ali é muito bom pra gente, etc, etc. Então, as pessoas que estão ali ao redor, elas infelizmente são blindadas, porque essa galera tem tanto dinheiro para movimentar não só esse agronegócio, mas também imprensa, a forma como o cidadão desses locais vive, etc, etc, que acaba que a própria população local acredita que isso não impacta de maneira negativa. Então, qual é o trabalho dos ambientalistas? Tentar mostrar para as pessoas desses locais que sim, isso impacta de maneira negativa, não só para eles que estão ali, mas para todo mundo no mundo inteiro. Eu indico uma série chamada... Como é o nome da série que eu acabei de perguntar? Aruanas, que mostra um pouco da luta de pessoas que se colocam nessa posição para lutar a favor da Amazônia, dos índios, dos indígenas, desses povos, etc, etc. O que acontece com essas pessoas? O que eu tô contando aqui pra vocês não é segredo não, tá, gente? Vocês vão encontrar no Google, vocês encontram um documentário sobre isso. Tem um documentário, inclusive, no NetNow, que falam sobre as guerras brasileiras e tem um episódio específico que é sobre os povos indígenas. Vocês vão entender muita coisa se vocês assistirem esse documentário. O que acontece? As pessoas que tentam, de alguma maneira, lutar para que isso acabe, um grande exemplo, a freira Dorothy Stein, essas pessoas são assassinadas. Porque nesses lugares, a polícia, a fiscalização não é tão forte como na cidade grande, como aqui em São Paulo, como no Rio de Janeiro. Nesses lugares existem matadores de aluguel. Nesses lugares existem pessoas que silenciam essas pessoas que têm menos voz. Eu gostaria de deixar aqui um recado que eu estou cagando e andando para quem está a fim de me silenciar. Não tô problema nenhum, esse vídeo aí meus fãs vão botar no YouTube, ninguém vai me silenciar. Estou pouco me lixando para todos vocês que vão tentar fazer alguma coisa contra mim porque eu estou falando dessas coisas. Caguei se vocês têm milhões de dinheiro e caguei se vocês têm milhões de não sei que lá, de não sei que lá e vão tentar fazer não sei o que. Estou um pouco me lixando. Enfim, essas pessoas, vocês podem também colocar no Google os riscos que correm os ativistas ambientais. Essas pessoas são assassinadas, essas pessoas são ameaçadas das suas famílias. Existem alguns documentários apoiados pelo Leonardo DiCaprio, outros também pela Gisele Bündchen, por várias pessoas, por vários artistas internacionais, falando a importância e o perigo disso tudo pro mundo inteiro, tá? Então, você que tá aí me seguindo e tá achando que eu tô falando um monte de merda, que eu tô enchendo o saco de todo mundo, não é isso não, gente. É que é muito, muito sério mesmo. E muitas vezes, o que acontece com os artistas que tentam lutar por essas causas? Eles perdem patrocínios, eles perdem valores de apoiadores dos trabalhos deles. E aí fica muito complicado deles exercerem a profissão deles e continuarem lutando pelo movimento. Eu queria dizer a toda a minha equipe que vai me mandar mensagem assim que verem esses meus stories falando que, meu Deus, vamos perder nossos patrocinadores. Gente, se a gente perder, eu estou disposta, eu não estou com medo disso. Eu queria dizer aos a minha equipe, os meus funcionários que vão me mandar mensagem depois que assistirem esses stories, desesperados com medo da gente perder patrocinadores por conta das polêmicas que isso pode acontecer, que eu tô super a par disso e que pode ser que aconteça, parte da vida, entendo também, não é meu medo nesse momento. Nesse momento o que eu tô preocupada mesmo é usar a minha rede de comunicação que eu
tenho nesse momento 40 milhões,5, sendo mais de 5 milhões que não falam português, e por isso eu tenho postado algumas coisas em inglês, para explicar pra galera que não entende, porque sempre que vem essa galera fazer coletiva de imprensa com os políticos, eles usam termos muito difíceis. Eles usam termos muito complicados que eu não entenderia se eu não fosse buscar entender e perguntar. Então, assim, e aí eles vão enrolando a gente com esses termos, que nem eu sei reproduzir os termos agora que eu não conheço. Palavras difíceis. Igual quando você vai falar com um advogado e ele vai falando aquelas palavras. Exatamente, é assim que funciona a coletiva de imprensa com esses políticos. Eles vão falando um monte de termos que a gente não entende bulhufas do que eles estão falando, e eu tô tentando falar de uma maneira bem fácil de entender, porque eu mesma não entendo quando eles estão fazendo essas coletivas. Eu acho que a intenção é realmente que a gente não entenda, e eles vão enrolando até a gente achar que eles estão fazendo tudo certo. O motivo que eu não postei ainda no meu feed é que eu pedi para as 3 pessoas que eu confio mais para falar sobre o assunto, que é a Luísa Mel, a Paula Lavigne e a Maria Gadu, para fazerem um vídeo bem explicativozinho com essas palavras fáceis, legendado em inglês e em espanhol. Por isso que está demorando um pouco para eu colocar no meu feed, que a gente está preparando um vídeo bem explicativo para todo mundo entender. Não só e rápido, né? Porque eu sei que vocês não têm paciência de assistir muita coisa, para vocês entenderem o que a agropecuária tem a ver, o que os povos indígenas têm a ver, o que a Amazônia tem a ver e o que isso impacta no mundo. E aí a gente vai tentar explicar da maneira mais simples possível e legendado em inglês e espanhol, porque agora grande parte dos meus seguidores não falam português. Então já em algum tempo, eu não sei, o vídeo está sendo feito e a gente vai colocar no feed para que todo mundo entenda a importância de cuidar disso. Então, quando eu falo para gente, vamos tentar ser vegano, não é para zoar, não é isso. Eu não sou 100%, eu não consigo, já falei 1000 vezes. É porque realmente impacta, e realmente se cada um conseguir diminuir 50% pelo menos, vocês vão ver que não é tão difícil assim, e a gente já vai mudar muita coisa no mundo. Agregando aí um pouco ao que eu falei um pouquinho antes de que eu tô cagando e andando, se vocês vierem tentar me silenciar, tô mesmo, tá, gente? Tô mesmo. Se vier algum matador de aluguel tentar me matar porque eu tô me metendo e falando para não sei quantas milhões de pessoas que essa agropecuária precisa mudar e que é um câncer para nossa natureza, pode vir, não tô nem aí. Ainda vem depois como alma penada puxar o pé de vocês, tá? Eu tô super preparada para isso. Então, realmente eu sou uma pessoa que, né, já pode mandar ameaça, pode xingar. Numa coisa que realmente não tá me preocupando no momento que me preocupa mesmo é que todo mundo entenda a importância de eu estar fazendo esses 700 milhões de stories aqui. Não é porque eu sou chata, não é por nada disso, é justamente porque na hora que todo mundo precisar correr, sair correndo, largar tuas casas, porque tá todo mundo morrendo sem oxigênio, sem água, sem isso, sem aquilo, sem comida, aí vão pensar, que naquela época, então é melhor cuidar agora, né? Do que ter que sair todo mundo correndo desesperado no meio da catástrofe, eu acho.